Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores! Mais um dia a gente conta passagens bíblicas e personagens incríveis. E hoje é dia de contar a história da Tamar. Minha mãe. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Bíblia, então vamos lá, vamos começar com o seguinte. Vocês têm que ler alguns detalhes sobre a história de Tamar, porque eu não vou ler aqui. Pedrinho, eu fiquei meio assim. Falando com você, cara. Oi. Eu tô meio assim de ler isso aqui. Ela era safada fazendo. Não fala assim, cara. Primeira coisa, o Pedrinho tá fazendo uma interpretação completamente equivocada de Tamar. Vamos lá. Judá teve 3 filhos. O mais velho, Onã, o do meio, e Silá. Pro mais velho, ele casou com Tamar. Então, o se casou com a Tamar. Mas a Bíblia diz que o não foi temente a Deus, não foi obediente, desobedeceu e morreu. Então, automaticamente, Tamar é pretendida pelo filho do meio, Onã, que também é desobediente a Deus e morre. E aí, Judá promete para Tamar que Silá, que é o seu terceiro filho, quando mais velho, vai desposá-la, digamos assim. Né? E tem algumas passagens aqui que são fortes sobre ele, porque, digamos, vamos lá, né? Nós estamos em Gênesis, no começo da Bíblia, tem aqui toda a formação das civilizações. É puxado, porque tem uma coisa aqui que ele é meio forte assim, né? Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que quando ele entrava à mulher de seu irmão, e esse é craseado, então é quando ele entrava dentro da mulher do seu irmão, ele derramava... O Pedrinho tá rindo ali. Cara, Pedrinho, como é que eu vou ler isso, cara? Bom, eu não sei se é o que vai pro ar não, mas vamos lá, tem uma parte aqui. Resumindo, cara, então imagina Judá, perde 2 filhos, casados com a mesma mulher, ele devolve essa mulher pro pai dela e diz, olha, fica aí, Tamar, quando Silá ficar grande, você vai casar com ele, né? Ao mesmo tempo, Judá vai perder sua filha. E ele, triste, chateado, ele vai pro monte onde ele cria algumas ovelhas orar. E as pessoas contam para Tamar que ele tá indo para esse lugar. Ou tá indo ou tá voltando. Não tá claro se ele tá indo ou se tá voltando também, que às vezes a gente se perde um pouco aqui no negócio dos pensamentos. Ela tira a roupa de viúva, né, as vestes de viúva, coloca um véu e fica nesse caminho. O Judá, ele, por algum motivo, eu não sei o que está passando na cabecinha de Judá nessa hora, não sei, mas ele achou que ela era uma prostituta. E agora vocês vão ouvir, agora vocês têm que ler isso. E ele se voltou a ela, junto ao caminho, e disse, vem, rogo-te, peço-te, ele está pedindo para ela, e deixe-me entrar em ti. E Pedrinho, Judá falou para Nora. Ele não sabia que era Nora nessa hora, ele achou que era uma prostituta. Deixe-me entrar em ti. E ela disse, o que me darás para que possas entrar em mim? Começamos uma negociação aqui. Você vê que as negociações elas já estavam de Gênesis, já, nos primórdios das civilizações. E ele disse, enviarei-te-ei um cabrito do rebanho. Mesmo assim ela ainda contrapõe, que a mulher é um bicho bravo. Mulher, um dia que descobrir que pode dominar o mundo, não vai ter, já falei pra vocês, não vai ter mais um presidente homem, é tudo mulher. Dar-me um penhor até que me envie. Então ele diz que vai enviar um carneiro, um cabrito, ele diz ela que vai enviar um cabrito, mas ela fala, tá, me dá uma garantia desse cabrito. E ela pede pra ele um anel, uma pulseira e o cajado que ele tá na mão. Eu tô imaginando o apetite que o Judá tava nessa hora, porque ele deu pra ela o anel, a pulseira e o cajado. E consumiu-se entralei e tudo mais. Cara, eu não sei se isso aqui tá ficando bom não. Não, ele tava animadíssimo, ele tava, tava virado serelepe. Não, ele tava animado, mas cara, não vou julgar também o Judá, eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu tô aqui pra contar a história. O que o Judá fez, o que o Judá não fez, não me interessa, isso aqui tá na Bíblia, é verdade, é real, aconteceu. Play. Então vamos lá, Judá consumou o fato com quem ele achava que era uma prostituta, mas na verdade era Tamar, a nora dele, né? E depois de um tempo, uma pessoa avisa, algumas pessoas ali da onde eles moravam, avisa Judá que a menina tá grávida. Na cabeça dele, né, ela traiu os filhos com alguém. Mas na verdade, a Tamar tomou essa atitude com raiva ou com um sentimento de vingança complicado na época ali,
porque ela sabia que Silá já tinha crescido e que Judá não cumpriu com a palavra dele de que ela se casaria com o terceiro filho. E foi por isso que ela tomou essa atitude de se dispor e dispor de seu corpo ao Judá. Uma maneira de puni-lo. Naquela época, né? Não tinha muitos métodos contraceptivos, né? O que aconteceu? Aconteceu o fato, ela engravidou. E aí, meu amigo, ela ficou grávida de gêmeos. Não, eu vou falar de gêmeos depois. E aí, o que acontece? A lei era tão forte à época que ele manda buscar e fala que manda queimar ela. Manda buscar e queima. Por quê? Porque ela traiu a família. Mas nesse caminho, Tamar, que não é boba nem nada, vocês repararam que a gente já contou a história de várias mulheres importantíssimas da Bíblia, algumas que tiveram livros bíblicos e outras que foram mencionadas, como Tamar. Tamar não tem um livro, ela é mencionada em Gênesis 22 a 24. Inclusive Tamar, ela não tem um livro, né, na Bíblia, mas ela é mencionada em Gênesis, né, no capítulo 38. Tamar, por exemplo, não teve um livro bíblico dela, mas ela é mencionada em Gênesis no capítulo 38. É um capítulo inteiro sobre Tamar. Na verdade, é sobre a relação de Tamar, né, com o sogro. A relação dos dois ali, sogro e nora. E aí, o que vai acontecer, meu irmão? Olha a grande construção que nós vamos ter sobre Tamar. Ela vai avisar os homens que estão levando ela para o sogro para ela ser queimada. E ela diz assim: o pai da criança é o dono desses pertences. E esses pertences chegam a Judá. E ele compreende que, na verdade, o pai da criança é ele mesmo. E aí ele vai pedir perdão para Deus, pedir perdão pelos seus erros e, obviamente, perdoar a própria Tamar. E olha que leitura. E Judá os reconheceu, os objetos dele, e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. Então, ele sabe por que aconteceu isso, né? E aí, eu vou falar, ela foi mãe de gêmeos, o Pérez e Zerá. Então, foram os dois filhos de Tamar e Judá, do sogro e da nora, por uma vingança, por querer mostrar e provar algo para o sogro, mostrando que o sogro também, além de não cumprir a palavra dele, também tinha esse déficit aí, essa questão. Ela dá à luz a gêmeos. E aí eu vou falar para vocês. E aí, gente, olha como a história ela é incrível, e ela vem criando menos, ela vem criando uma questão na gente que vai, pelo menos a mim, toma como uma coisa incrível. Diante de um relacionamento desse que você pode julgar uma coisa absurda, como essas crianças cresceriam, como essas crianças seriam, Pérez é um dos ancestrais do rei Davi, e um dos ancestrais, portanto, de Jesus o Messias, né? É dessa geração que ainda vai nascer Davi e que ainda vai nascer o Messias, Jesus Cristo. Depois de muitos anos, calma, não me repreendam ainda. Isso que eu quero dizer é que a gente também fala muito disso, né? Tipo, uma relação que não era boa, uma relação que não era oficial, mas olha como são os planos de Deus. Olha como são os planos de Deus. Aquela mulher tinha que dar a luz. Não podia dar a luz a quem desobedece. Não podia dar a luz ao segundo. O terceiro não foi colocado a ela. E o mesmo homem que tira dela a possibilidade do terceiro esposo, a engravida, mesmo sendo sogro. E a ancestralidade do Messias Jesus e do rei Davi é construída por aí. Olha isso. Mesmo diante de mentira, traições, questões que são são muitas vezes julgadas e são não abençoadas biblicamente pela palavra de Deus, Deus ainda construiu uma geração abençoada. Então, meus amigos, essa é a história de Tamar. Eu quero trazer cada vez mais, mesmo que elas tenham pouco espaço na Bíblia, mas eu quero trazer como as mulheres eram fundamentais, como as mulheres faziam a grande ascensão dos seus maridos, dos homens que as cercavam, de como eram grandes conselheiras e como eram sábias nas decisões. Tá bom? Até a próxima e sejam sempre muito bem-vindos. E comenta aqui, fala o que você tá achando, para mim é sempre muito bom ouvir. Beijo para vocês.